que fale a língua das pessoas, mas que não caia no erro de ser um debate político, vamos dizer assim, rasteiro. Um discurso pobre ou um discurso simplista. A gente tem que ser simples, mas nós não podemos fugir da questão de que precisamos entender que questões complexas precisam de soluções complexas, de que as soluções vêm com medidas adequadas e estudos reais para se atacar esses problemas. Portanto, às vezes a gente consegue identificar que tanto a esquerda como a direita nós temos um discurso muitas vezes simplista dos problemas do Brasil. E esta versão simplista leva a um descrédito da classe política como um todo. Portanto, nós temos que entender que precisamos fazer uma discussão mais séria das coisas, mais detalhada das coisas, mas sem ser um discurso enfadonho, um discurso cheio de retóricas e cansativo. Tudo isso que eu estou falando aqui é para dizer o seguinte: eu tenho o maior respeito pelas chamadas pautas identitárias. Acho que elas são importantes. O que eu não acho legal nessa parada, como diria, assim, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, é o seguinte: as pautas identitárias, elas são pautas minoritárias, são pautas e segmentos. Mas o governante, ele não pode pensar em segmentos. Ele tem que enxergar o todo. Entenderam? O que eu quero dizer? Nós temos a visão macro e a visão micro. Quando eu coloco para o centro da discussão a visão micro, eu acabo não entendendo que, para eu resolver esses problemas que são micro, eu tenho que resolver outros problemas estruturais. Ou seja, não adianta eu falar em pautas identitárias negras se eu não falar que, para combater o problema, nós temos que entender que existe, sim, todo um ranço social, uma hipocrisia que diz que não há racismo, por exemplo. Tudo isso é correto. Mas não adianta eu falar, por exemplo, de desemprego de negros sem dizer que o desemprego do negro está associado a outros grupos também. Então, por exemplo, existe o desemprego entre gays, existe o desemprego entre mulheres, mas todos estão desempregados. Então o governo tem que pensar uma política para todos. Estão compreendendo onde eu quero chegar? Ou seja, o recorte que as pautas, ou que os seguidores das pautas identitárias fazem, ele aliena o debate do entendimento global das coisas e faz com que o discurso fique até visceral. E assim vai para outros segmentos, o segmento LGBT, que eu acho que ainda dessas pautas, desses grupos, é o grupo ainda mais aberto, tem pessoas com uma visão um pouco mais detalhada da coisa, né? mas assim que dá para conversar. Agora a gente vai ver alguns movimentos são muito fechados. É quase que um certo, né? E aí eles também se revestem sempre de um politicamente correto, né? Mas é quase que uma ação autista que não consegue, né? O autismo não consegue fazer o indivíduo inserir-se no meio, ele vive um mundo paralelo. E essas pautas acabam trazendo um debate paralelo à realidade. Então nós hoje vemos, por exemplo, né, sexta-feira, ou sábado, aliás, teve a chamada Marcha da Maconha, em que as pessoas dizem simplesmente, né, simplificando, que a solução para a segurança pública do Brasil é, olha, nós vamos legalizar tudo que vai resolver o problema da segurança pública.
É quase aquele mesmo discurso do bolsonarista que vai dizer o seguinte: nós temos que armar a toda a população, porque se dá arma para todo mundo, o problema da segurança pública acabou. Não, não é assim. A gente sabe, se a gente critica o lado bolsonarista, nós temos que criticar quem supostamente se diz progressista e pensa dessa maneira. Então, assim, o que nós precisamos pensar é numa estratégia que entre na lógica e que a gente debata realmente a raiz dos problemas e não simplesmente busque uma retórica que pode ser muito bonita, mas que não vai resolver as coisas como elas têm que ser resolvidas e serem debatidas. Por exemplo, a Marcha da Maconha, além de ser um movimento que, na minha opinião, não discute a questão como deveria ser discutida, ou seja, de uma maneira séria, ainda fomenta uma ideia errônea, mas as pessoas mais conservadoras vão ter uma visão de que toda pessoa que é de esquerda tenha que usar maconha, ser usuário de droga, ser favorável ao aborto, por exemplo, e assim por diante. E aí, isso aqui é assim, então eu queria um estereótipo que é maravilhoso para quem? Para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai explorar isso, e aí a gente vai ficar naquela dicotomia e vai fugir das pautas que realmente nós precisamos. Porque se Bolsonaro realmente foge das pautas a qual ele tem que estar trabalhando como presidente, nós temos também, por outro lado, um campo progressista que muitas vezes foge das pautas essenciais. Então, assim, ou a gente começa a fazer um debate realmente sério sobre as coisas, projetando a economia, projetando o acesso à educação, à saúde, à segurança, mas fazendo um discurso político calcado na realidade, ouvindo as pessoas, ou então estaremos fadados e destinados a deixar uma direita retrógrada eternamente no poder e mais, agravando a crise que o Brasil se encontra. É isso que eu quero para o Brasil? Eu não quero. Você quer isso? Eu tenho certeza que não. Então, ou a gente começa realmente a fazer uma discussão amadurecida, olhando para a realidade das coisas, ou simplesmente estaremos fazendo mais do mesmo. E não adianta vir com uma retórica vitimista, porque esta também não está mais colando na sociedade, e a prova disso são os resultados das urnas de 2018. Ou a gente começa a entender o que está acontecendo com o Brasil, ou seremos engolidos por uma gente, sabe-se lá quem. Agora, uma coisa eu digo, este canal aqui se compromete para uma discussão mais aprofundada. Vamos debater as coisas aprofundadamente e sempre respeitando o ponto de vista do outro, porque aqueles que querem fazer a lacração é que, na verdade, não entenderam absolutamente nada de democracia. Não podem ser chamados democráticos, porque nós não temos que afastar as pessoas ou detonar as pessoas. Nós temos que construir ideias e desconstruir ideias que não sejam as melhores, mas sempre respeitando as pessoas. Se a gente continuar fazendo marcha onde as mulheres vão nuas, e eu vi um vídeo aí desses aí, um protesto, acho que no Rio de Janeiro, creio eu, onde as mulheres estavam nuas, botando a mão nos seus órgãos genitais, fazendo coisas que provoquem uma certa... provoca, assim, né, espanto nas pessoas e não reflexão. Se a gente continuar nessa toada, a gente vai afastar as pessoas. E o momento agora não é de afastar as pessoas. O momento agora é de união para tentarmos sair de tudo isso. Nós temos essa condição. Agora, ou a gente faz um debate sério, ou a gente continua fazendo brincadeiras em torno das coisas que não dão para brincar mais, não dá para brincar. Vamos falar de coisas sérias, de modo sério. E se você acredita nisso, dê um like aqui no canal, aqui no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito, passe esse vídeo adiante
E deixe seu comentário aqui, que ele é muito importante. A interação é fundamental para que a gente possa construir um espaço democrático de reflexão em tempos em que a burrice é congênita à direita, mas também muitas vezes à esquerda.